Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Geni e o Zeppelin é uma canção de Chico Buarque e ilustra muito bem a forma como essa sociedade e os políticos enxergam os professores. O tema do nosso vídeo de hoje é Os Professores e Geni, de Chico Buarque. Eu sou Pablo Maicon, psicopedagogo e professor, e hoje eu trarei uma reflexão e também uma proposta para pensarmos o papel do professor nessa sociedade, sobretudo no período da pandemia e pós-pandemia, e a canção Geni e o Zeppelin, de Chico Buarque. Bom, a canção de Chico Buarque falará para nós sobre essa personagem Geni, que é hostilizada, que é desprezada e muito odiada pela sua comunidade. Sobretudo porque Geni é aquela pessoa que caminha entre aquelas outras pessoas que são excluídas, marginalizadas pela sociedade. É Geni que, de alguma forma, proporciona conforto, realização de algum desejo, prazer, satisfação. É, sobretudo, esta personagem Geni que enxerga e que legitima as outras pessoas, essas pessoas marginalizadas, essas pessoas excluídas. Talvez este seja um dos principais fatores que contribuem para que Geni seja, então, essa pessoa tão odiada pela comunidade. Até que acontece um fato muito importante, que é a chegada de um Zeppelin na cidade, ameaçando bombardear e destruir tudo, e o seu capitão, então, diz que ele pode adiar essa destruição, ele pode até mesmo não mais destruir essa cidade, caso o Geni aceite ficar com ele, se encontrar com ele, estar com ele. E então toda a cidade vai até Geni e clama para que ela, então, vá com este capitão, com esta figura tão importante e ameaçadora para a cidade, e ela vai, então tudo é resolvido, mas infelizmente Geni torna a ser desprezada e odiada pela sua cidade, ou seja, ela se torna novamente uma persona non grata. A gente pode, então, trazer aqui uma analogia com o que aconteceu com os professores. Durante a pandemia, nós precisamos, então, ficarmos todos reclusos em nossas casas, a gente, então, parou de socializar, muitos pararam de trabalhar, sobretudo as escolas precisaram fechar e as crianças e adolescentes retornaram para suas casas. Entretanto, a educação, apesar de ter fechado as portas das escolas, não parou. Nós, então, migramos para uma educação virtual, uma educação à distância. E foi aí que as famílias, então, puderam perceber o tamanho, a grandeza, a importância dos professores. E para confirmar isso, nós temos aqui um dado da Datafolha que diz o seguinte: 89% das famílias passaram a valorizar mais o trabalho dos professores depois da pandemia. Nós temos também a fala do educador Pablo Gentili, que fez aí um trabalho, uma pesquisa sobre essa relação pandemia, educação, família e uso das tecnologias, e ele pôde constatar ali como as famílias perceberam que este processo pedagógico, esse processo educativo, ele é sério, importante e, ao mesmo tempo, complexo, difícil. A educação, a pedagogia, essa educação feita na escola, essa ciência que é sistematizada e colocada de uma forma didática para ser apresentada aos estudantes, não é algo simples, não é algo que pode simplesmente acontecer dentro de casa. Este conhecimento, esta formação das pessoas, essa formação pedagógica, ela não acontece naturalmente, ela necessariamente precisa da mediação didática, cognitiva, pedagógica de um professor. Talvez isso tenha contribuído, então, para que 89% das famílias reconhecessem, valorizassem mais o trabalho dos professores. Entretanto, a pandemia passou, nós retornamos para a escola e nos deparamos, então, com um cenário muito difícil de readaptação, aquilo que muitos chamavam do novo, e como nós
faremos isto, e então os professores continuaram a ser desvalorizados e, sobretudo, agora culpabilizados. A pandemia trouxe aí um hiato e, ao mesmo tempo, muitas problemáticas, ao mesmo tempo que evidenciou problemas muito antigos na educação e que hoje nós podemos olhar para estes problemas com uma visão e uma perspectiva muito mais clara e objetiva. Entretanto, as famílias, o Ministério da Educação, a política e a sociedade culpabilizam ainda o professor pelos péssimos resultados na educação. Não se leva em consideração esse momento de pandemia e todas as outras problemáticas que envolvem a educação. A educação ela é feita, sobretudo, por professores. Sim, isso é uma verdade. Entretanto, os professores precisam de uma série de fatores para, então, tornar essa educação, essa pedagogia, verdadeiramente acessível, verdadeiramente potente para os estudantes. É claro, as famílias também precisam dar um suporte, um apoio importantíssimo para que este estudante tenha condições até mesmo biológicas e psicológicas para aprender. Veja bem, o professor ele é aquele que media didaticamente o conhecimento, aquele que media os processos mentais de aprendizagem, mas para que essa mediação didática, processual, cognitiva, mental possa ocorrer, nós precisamos de uma criança, de um adolescente, de um estudante que esteja bem amparado, bem alimentado, seguro e saudável. A gente, então, começa a pensar que a educação, que a escola, ela precisa de muitos aparatos e suportes para que ela possa, então, se efetivar. Bom, voltando aqui à analogia entre Geni e os professores, nós temos, então, neste momento em que o Zé Pelim aparece, em que a pandemia aparece, a importância destacada dos professores, assim como de Geni. Mas, passado, então, aí o grande perigo, este grande susto, e a gente não pode dizer que a pandemia foi apenas um susto, ela foi de fato um horror, um marco muito doloroso para a humanidade, mas assim que, de certa forma, passou, nós voltamos à normalidade, ou seja, nós voltamos a colocar o professor naquele lugar de culpabilização. Um outro dado que saiu, inclusive, esta semana, que corrobora para essa perspectiva de que esta sociedade, também até mesmo o Ministério da Educação, está sempre culpabilizando os professores, é de que após o resultado do PISA, que é um teste muito importante e a nível, digamos que quase global, avalia o processo de aprendizagem, o MEC fala em mudança na formação dos professores, pensando que talvez este seja o cerne e pensando em estratégias para tornar mais robusta, para tornar mais potente e qualificada a formação dos professores. Bom, isso é realmente extremamente importante, entretanto, esconde aí algumas intencionalidades, como, por exemplo, mais uma vez, culpabilizar os professores e a sua formação, a sua didática, a sua pedagogia pelos resultados. Existem muitas críticas em relação a estes testes que são padronizados, sobretudo estes que são pensados em países ditos de primeiro mundo, desenvolvidos, porque a realidade global ela é muito diferente e a do Brasil, então, nem se fala. Então, esses testes padronizados, eles trazem aí também muitas problemáticas e querer nivelar a nossa educação através de um teste é algo aí muito perigoso que requer uma certa sensibilidade e também alguma criticidade. Bom, o que a gente precisa, então, entender é que a pandemia, ao evidenciar os problemas da nossa educação e, ao mesmo tempo, evidenciar a importância dos professores, é, ela nos dá, então, a oportunidade de repensarmos a escola, este espaço, de, ao mesmo tempo, afirmarmos
que a educação, que este processo pedagógico, ele precisa acontecer num espaço específico que não é a nossa casa, não se faz educação pedagógica em qualquer lugar, é preciso uma estrutura, é preciso uma sistematização, é preciso muita ciência, muita didática, em um lugar específico e, sobretudo, é preciso coletividade, porque nós aprendemos uns com os outros. Este processo de mediação da aprendizagem, esse processo de aprendizagem, ele acontece em conjunto, em coletivo. É através dessa coletividade e das diferenças que nós podemos, então, pensar uma educação comum, pautada na criticidade, pautada na ciência, pautada no conhecimento acumulado pela humanidade. É o que diz um artigo importantíssimo que eu deixo aqui como sugestão, que é Professores Depois da Pandemia. É um artigo escrito por Antônio Novoa e Yara Cristina Alvim, que vai dizer para a gente muito bem sobre como a escola, então, e a educação, ela pode se reorganizar a partir da pandemia e o que a gente pode, então, tirar de experiência e de aprendizagem e, ao mesmo tempo, quais são aí as possibilidades que nós temos para construir, de fato, este nosso futuro. E é pautado nisso que eu trago aqui um dos trechos desse artigo que diz o seguinte: a educação funda-se em dois gestos: adquirir uma herança, aquilo que passou, aquilo que nos atravessou, e projetar um futuro a partir desta herança, a partir da investigação, a partir deste processo contínuo de pesquisa e de aprendizagem que é próprio da pedagogia, para então projetarmos e construirmos um futuro mais condizente com a realidade das pessoas e que vise, então, formar verdadeiros cidadãos e pessoas prontas, pessoas preparadas para a vida em sociedade. E eu termino aqui com a frase de Boris Cyrulnik, que diz o seguinte: adoecemos quando somos privados da presença do outro. A pandemia, o isolamento social, provou para nós que a socialização, a interação, o compartilhamento, o estarmos uns com os outros é essencial para a nossa estruturação e formação enquanto pessoas no mundo. É fundamental para o nosso processo de humanização. E vale ressaltar, de acordo com Novoa, que este processo de humanização, ele diz respeito não apenas a socializar e aprender com outras pessoas, mas a ser inserido dentro de uma cultura e acessar todo o conhecimento e a ciência que esta humanidade acumulou e está produzindo. Este é o nosso direito. É por isso que nós devemos lutar e é por isso que o papel do professor, ele é tão importante. Eu desejo verdadeiramente que os professores, eles não sejam mais vistos como geni, que a sociedade nunca mais diga para nós: joga pedra na geni, joga pedra no professor, ele é feito para apanhar, ele é bom de cuspir.